gato gigante, gato leopardo e gato... Que gato é esse? Aqui estão as raças de gato mais lindas do mundo. Você não vai acreditar em quais delas estão aqui. E se ama gatos, já se inscreve no canal para dar aquela força. Maine Coon. Você sabia que existe um gato que pode ultrapassar 1 metro de comprimento e ainda assim ser considerado um dos mais carinhosos do mundo? Esse é o Maine Coon, uma verdadeira lenda felina. Ele parece um lince doméstico com seu rabo gigante, pelos densos e expressão de quem já viu muitas neves caírem lá fora. Mas por trás da aparência selvagem, existe um verdadeiro ursão de pelúcia. E será que um gato tão grande se adapta em apartamentos pequenos? Ele se adapta melhor do que parece, porque é calmo, prefere observar do alto e não é do tipo que sai correndo feito maluco. Com esse tamanho todo, você deve pensar que ele exige cuidados extremos. Na verdade, a pelagem espessa só precisa de escovação semanal. O subpelo não é tão denso, o que facilita, mesmo em climas quentes, ele se vira bem. Mas ele derruba tudo pela casa? Ele é mais cuidadoso do que um gato pequeno e hiperativo. Anda com cautela, como se soubesse exatamente o espaço que ocupa. E ele ocupa muito. Mas se você acha o Maine Coon impressionante, espera até conhecer um gato que é um mini leopardo e pode viver tranquilamente dentro do seu apartamento. Bengal. Esse gato tem a aparência selvagem de um leopardo, mas vive no seu sofá. O Bengal nasceu da ideia ousada de unir o visual exótico de um felino da selva com a personalidade de um gato doméstico. O resultado? Um dos gatos mais hipnotizantes do planeta, com manchas que parecem desenhadas à mão e energia de sobra. E claro que um gato desses deve ser impossível de treinar. E aí vem a surpresa. O Bengal é uma das raças mais inteligentes. Aprende truques, comandos simples e muitos deles adoram até passear com coleira. Bom, com essa energia toda, ele vai destruir a sua casa todinha. Brincadeira. Se tiver brinquedos interativos, desafios mentais e um tutor presente, ele gasta tudo brincando, como um atleta felino. E sim, eles amam água. Prepare-se para encontrar seu gato dentro da pia. Mas será que ele se dá bem com outros animais? E a resposta é sim, desde que socializado desde filhote. Ele se torna até companheiro de cachorro, ou de outro Bengal, se você tiver fôlego para 2. Só que beleza selvagem não é tudo. Alguns gatos parecem feitos à mão, como bonecos de porcelana vivos. Ragdoll. Esse gato tem um comportamento tão estranho que desmaia nos braços quando você pega ele no colo. O Ragdoll não ganhou esse nome à toa. Ele literalmente relaxa o corpo como um boneco de pano. É o tipo de gato que se entrega totalmente ao carinho, como se o colo fosse o lugar mais seguro do mundo. Mas será que isso é saudável? Não é doença? Não. É só o jeito extremamente relaxado dele de lidar com afeto. Ele confia tanto no humano que se solta por completo. E um gato tão passivo assim, com certeza ele fica super entediado. E aí é que tá. Ele adora a companhia humana. Anda atrás do tutor, espera na porta e às vezes até tenta conversar. É como um cachorro em corpo de gato. Com esse comportamento, isso significa que não tem personalidade? Muito pelo contrário. O Ragdoll escolhe um humano favorito e vira uma sombra carinhosa. Pode até ignorar os outros só para ficar ao lado do escolhido. Agora, e se a beleza fosse quase mitológica? Um gato branco como neve, com olhos hipnotizantes. Angora Turco. Dizem que essa raça foi criada nos templos antigos para carregar boa sorte. E olhando para ela, dá para acreditar. O Turkish Angora é um gato que parece saído de um conto mitológico. Pelagem branca como mármore, andar elegante, e muitos têm olhos de cores diferentes, como se tivesse um segredo ancestral guardado no olhar. À primeira vista, sendo branco assim, deve ficar sujo fácil. Porém, surpreendentemente, a pelagem se mantém limpa com lambidas diárias. É autolimpante, como se soubesse que foi feito para impressionar. E com olhos de cores diferentes, já sei que sua visão fica prejudicada. E não. O heterocromatismo é só uma expressão genética e não interfere em nada na saúde ou no comportamento. Mas beleza demais costuma vir com temperamento difícil. Errado. O Angora é brincalhão, ágil e adora estar com gente. Tem energia, mas também tem elegância. É como se um bailarino vivesse dentro dele. Agora, e se a beleza viesse do frio extremo das florestas cobertas de neve? Norueguês da floresta.
Esse gato desenvolveu camadas de pelo para sobreviver aos invernos da Escandinávia e acabou virando uma lenda viva. O norueguês da floresta parece saído das páginas de uma saga viking. Robusto, majestoso, com olhos atentos e uma pelagem que desafia a neve, o vento e até o tempo. Muitos acham que essa pelagem dá um trabalhão, só que na verdade ela é autolimpante e surpreendentemente fácil de manter. O subpelo se ajusta ao clima e escovações ocasionais já bastam. Sendo ele um gato nórdico, há quem diga que ele deve ser frio e distante. Mas ao contrário do que parece, ele é carinhoso, mas do tipo que respeita o seu tempo e espera o mesmo de você. Um companheiro tranquilo, sem grude excessivo. Você pode imaginar que ele convive mal com o calor tropical, mas desde que tenha sombra, água fresca e não pegue sol direto por horas, ele se adapta bem ao clima mais quente. Mas nem só de gelo vivem os gatos lindos. Alguns parecem saídos diretamente de uma savana africana. Mas antes, já se inscreve no canal para ajudar a gente a espalhar miados pelo YouTube. Savannah. Esse gato pode saltar mais de 2 metros em linha reta e sem pegar impulso. O Savannah é pura potência felina. Com patas longas, corpo atlético e aparência que lembra um felino selvagem, ele carrega no DNA uma herança do serval africano. Mas não se engane, ele pode ser um companheiro extremamente leal. Você deve se perguntar se é seguro ter um desses em casa. E a resposta é sim. Os Savannahs de gerações F4 em diante são domesticados, adaptados ao lar e muito apegados ao tutor. Mas vai virar o rei da casa, né? Vai. Mas se tiver estímulo mental, brinquedos desafiadores e espaço para se movimentar, ele se mantém equilibrado e até obediente. À primeira vista, você deve pensar que ele vai assustar as visitas. Isso depende da socialização. Muitos Savannahs são curiosos, seguem as visitas e alguns até fazem festa, como um anfitrião exótico. Mas nem todos os felinos impressionantes parecem felinos selvagens. Alguns são pura delicadeza. Kalmane. Um gato completamente branco com um olho azul e outro dourado, considerado um talismã de sorte na Tailândia. Esse é o Kalmani, também conhecido como gema branca. Uma raça rara e antiga que já foi guardada em palácios e reverenciada como um símbolo de pureza e proteção. Eles costumam ter olhos de cores diferentes, o que faz muita gente pensar que isso pode ser um problema. Mas na verdade, é o contrário. Esse contraste é um traço raro e valorizado, cuidadosamente mantido ao longo das gerações. Uma assinatura única da raça. Sabemos que os gatos brancos de olhos azuis têm mais chances de nascerem surdos. Isso significa que essa raça tem risco de surdez? Bom, alguns podem nascer surdos de um ouvido, principalmente os de olhos azuis. Mas muitos não têm nenhum problema auditivo. Tudo depende do gene dominante. E personalidade? É só beleza? Nada disso. O Kalmani é hiperativo, vocal e vive chamando atenção. É do tipo que mia por tudo, brinca o tempo todo e não desgruda do tutor. Se você acha ele curioso, espera até ver o gato que parece uma versão miniatura e baixinha de qualquer raça. Munchkin. Esse gato parece que foi cortado no Photoshop, com pernas minúsculas e um corpo completamente normal. O Munchkin chama a atenção à primeira vista. Ele anda com o corpinho rente ao chão, como se estivesse sempre pronto para uma missão secreta. Mas não se engane, é ágil, esperto e cheio de atitude. Mas isso não afeta a coluna? Na maioria dos casos, não. A mutação que dá origem às pernas curtas é estável e não progressiva, o que significa que muitos vivem vidas saudáveis e ativas. À primeira vista, as pernas curtas podem parecer uma limitação, mas basta vê-lo em ação para entender que isso não o impede em nada. Ele corre como um foguete, adora perseguir brinquedos e tem energia de sobra para gastar. Pensa num gato que não consegue subir em móveis. Até parece. Sobe sim, com o jeito dele, usando impulso e pulos planejados. Alguns tutores fazem adaptações, e ele se vira como um verdadeiro atleta adaptado. E se em vez de baixinho, o charme estivesse na resistência ao frio, como um verdadeiro felino da Sibéria. Siberiano. Esse gato sobreviveu por séculos nas florestas da Rússia sem ajuda humana, e ainda ronrona como se estivesse num spa. O siberiano é gentil, com uma pelagem densa e um olhar que mistura mistério com calma. Ele enfrentava nevascas enquanto caçava por conta própria, e hoje dorme tranquilo no seu sofá.
Com tanto pelo, muita gente imagina que ele vive embaraçado. Só que sua pelagem é levemente oleosa, o que ajuda a repelir sujeira e evita a formação de nós. Com escovações ocasionais, ele se mantém sempre impecável. E sofre com o calor? Não tanto quanto parece. A pelagem muda com as estações. No verão, ele perde o subpelo e fica com uma versão mais curta e leve. Deve ser independente demais, né? É o oposto. O siberiano é muito apegado, adora colo e segue o tutor pela casa. Um urso de pelúcia, com motor de ronronar. Agora, se você gosta de gatos de pelúcia, o próximo parece saído de um filme inglês. Elegante, sóbrio e irresistível. British Shorthair. Esse é o gato que inspirou o gato de Cheshire em Alice no País das Maravilhas. O British Shorthair, com seus olhos redondos e pelagem azul cinza densa, é pura elegância britânica. Parece um lorde felino, e age como um também. Você com certeza acha que com essa cara redonda, ele não respira bem. Mas acredite se quiser, diferente dos persas, ele tem o focinho normal, sem achatamento. Respira tranquilamente e raramente tem problemas respiratórios. Parece sério demais, brinca pouco? Ele brinca sim, mas no próprio tempo. É como um senhor elegante, não faz bagunça, mas adora um brinquedo que estimule a mente. E como você acha que ele é com crianças ou cachorros? É surpreendentemente paciente e tolerante. Ideal para famílias grandes ou casas cheias. Ele observa tudo com aquele ar de "tô no controle". Só que tem um primo pouco conhecido que parece uma névoa com patas. O Nebelung. Esse gato é tão raro que muita gente vive anos achando que tem um Russian Blue, quando na verdade é um Nebelung. O nome vem do alemão e significa criatura da neblina. E não é exagero. Ele se move com leveza, tem pelagem cinza prateada e olhos verdes que hipnotizam. Qual a diferença entre eles, então? O Nebelung tem pelagem longa, quase sedosa, e olhos ainda mais intensos que o Russian Blue. É como se fosse a versão fantasma e etérea do primo famoso. E claro que essa raridade o torna frágil, né? Na verdade, não. É uma raça robusta, com expectativa de vida longa e poucas predisposições genéticas. No começo ele vai parecer distante, daqueles que observam de longe sem se envolver. Pode até se esconder quando chegam visitas ou parecer desinteressado nos primeiros dias, mas quando cria vínculo, tudo muda. De repente, aquele gato reservado vira sua sombra silenciosa, seguindo cada passo pela casa, dormindo por perto e se fazendo presente com um afeto discreto e constante. E se a beleza viesse junto com energia pura e um rabo que parece uma chama em movimento? Somali. Imagine um gato com pelagem que brilha em tons de cobre e dourado e energia de um malabarista em festa. O Somali é como se o sol tivesse criado um gato. Sua pelagem semilonga tem reflexos metálicos e seus movimentos são rápidos, graciosos e curiosos. Ele é basicamente um atleta peludo com carisma de estrela. Muitos pensam que ele não para nunca. E bom, quase isso. Mas com brinquedos certos, prateleiras, túneis e interação, ele canaliza essa energia e vira o show da casa, sem virar caos. Pelo longo dá trabalho? Menos do que parece. 2 escovações por semana são suficientes para manter o brilho e evitar nós. E acha que ele arranha tudo? Se tiver arranhadores bem posicionados, ele respeita os móveis. É inteligente o bastante para entender onde pode soltar as garras. Estamos chegando próximo do primeiro colocado. Mas antes, vamos do brilho solar, para o gato que parece um monarca de outro tempo. Persa. Esse gato foi símbolo de realeza em dezenas de civilizações e continua parecendo um nobre de nariz empinado. O persa tradicional carrega uma aura de elegância calma, com seus olhos grandes, focinho proporcional e andar lento, quase teatral. Não é só um gato bonito, é um personagem histórico vivo. Será que a carinha achatada dá problemas respiratórios? Na versão tradicional, não. O focinho é mais alongado, evitando os problemas da versão extrema criada por cruzamentos recentes. Quanto aos pelos, você já imagina o caos que fica. Pode parecer um desafio, mas com a escova certa e uma rotina leve de cuidados, o pelo se mantém saudável, brilhante e sob controle. Só tem um problema: ele é muito quieto. E é exatamente isso que faz dele o companheiro ideal para quem ama tranquilidade. Ele adora ficar por perto
desde que o ambiente seja calmo. Mas se o persa é realeza, o próximo é aquele gato misterioso que parece um detetive dos anos 40. Snowshoe. Esse gato nasceu por acidente e virou uma das raças mais charmosas do mundo, com seu focinho branco e patinhas que parecem meias de algodão. O Snowshoe surgiu quando uma criadora percebeu gatinhos siameses com marcações inesperadas e, ao invés de descartá-los, decidiu criar uma nova linhagem. Resultado: uma das aparências mais cativantes do mundo felino. Mas é padronizado? Cada um parece diferente. Exatamente. Cada Snowshoe é único como uma impressão digital. O padrão de cores e manchas nunca se repete. O único problema deles é não gostar de humanos. Até parece. Ele costuma escolher um membro da casa como parceiro oficial e segue essa pessoa pela casa como um guarda-costas peludo. Mas é frágil? Nada disso. É um gato robusto, ágil e que pode viver bem por muitos anos se tiver amor e estímulo. E se ao invés de charmoso, o próximo fosse silencioso, pesado e com olhos que hipnotizam? Chartreux. Esse gato quase desapareceu em guerras, mas sobreviveu escondido em mosteiros franceses, protegido por monges que o consideravam sagrado. O Chartreux tem uma aura silenciosa e misteriosa. Seu pelo azul acinzentado parece envolto em neblina e seus olhos dourados hipnotizam como faróis no escuro. Esse gatinho é silencioso demais. Realmente, ele quase não mia, mas se comunica com olhares intensos, toques sutis e presença constante. É comum achar que a cor de sua pelagem não é real, porém é uma coloração natural da raça, e quando contrastada com os olhos âmbar, cria um efeito visual quase mágico. Mas não se assusta fácil? Muito pelo contrário, é um gato calmo, resiliente e que se adapta bem até a ambientes movimentados. E agora, uma virada. Do silêncio francês para o brilho dourado de um templo asiático. Birmanês. Dizem que esse gato ganhou suas patas brancas ao salvar um monge sagrado. Lenda ou não, ele é simplesmente divino. O birmanês, conhecido como o gato sagrado da Birmânia, é uma combinação perfeita de beleza e carinho. Com olhos azuis intensos e pelo sedoso, ele conquista qualquer um à primeira vista. E você acha que é só beleza? De jeito nenhum. É um gato carinhoso, sociável e que se adapta bem a qualquer ambiente, desde apartamentos pequenos até casas grandes. Mas exige muito cuidado? Pouco. Sua pelagem é macia, sem subpelo denso, o que significa que quase não embaraça e requer escovação leve. Com estranhos é tímido? No começo, sim, mas com o tempo ele se torna um companheiro fiel e até bastante protetor da família. E falando em exotismo, chegou a hora do gato com manchinhas que parecem pintura tribal. O Ossicat, esse gato foi criado por acidente durante uma tentativa de cruzar duas raças e acabou parecendo um felino selvagem. O Ossicat chama a atenção com suas manchas bem definidas, que parecem ter saído direto da savana, mas ele é totalmente doméstico. Nada de sangue selvagem aqui. Mas não é híbrido? Não, ele é 100% doméstico, só herdou o visual exótico das raças que deram origem a ele. É agitado? Sim, é bastante ativo, mas também obedece e aprende rápido. É um gato que sabe o que quer e como conseguir. Convive com outros gatos? Se for socializado desde filhote, é ótimo em grupos e se dá bem com outros animais. E se em vez de manchado, o pelo fosse encaracolado como um redemoinho felino? La Perm. Essa é uma das poucas raças com pelos naturalmente cacheados, como se tivesse feito permanente no salão. O La Perm chama a atenção pelo visual único e macio, com cachos que parecem obra de arte. Mas não é só beleza, ele é um explorador nato. Mas não embaraça mais fácil? Surpreendentemente, os cachos evitam nós graves e facilitam a manutenção, desde que escovados com cuidado. E como não se vê muito gato assim por aí, você deve achar que ele é raro. E é mesmo. Cada ninhada é uma surpresa. Os filhotes podem nascer com cachos diferentes, ou até com pelo liso. E quanto à sua personalidade? Bem, ele é afetuoso, curioso e apaixonado por explorar lugares altos. Ele é o típico gato que vai querer conhecer cada canto da casa. Mas se o La Perm parece um artista, o próximo parece um personagem de desenho animado. Scottish Fold. O que você faria se nascesse com as orelhas dobradas para frente? No caso do Scottish Fold, virou um ícone mundial.
Essas orelhas únicas dão a ele uma expressão curiosa, quase sempre meio surpresa, que conquistou fãs pelo mundo todo. Mas isso é saudável? Sim, desde que a criação seja feita com seleção genética responsável, evitando problemas articulares que podem surgir em cruzamentos descuidados. E o comportamento? É um gato quieto, doce, que adora observar o ambiente como se estivesse em meditação profunda. E com outros animais? É muito tolerante e discreto, ótimo para conviver com outros pets e crianças sem estresse. Mas o último gato da lista é diferente de todos. Ele não só parece um tigre em miniatura, ele age como um também. Toiger? Esse gato foi criado com o único objetivo de parecer um tigre de bolso. E deu certo. O Toiger tem listras que parecem pintadas à mão, corpo musculoso e um andar cheio de imponência, como se fosse um tigre em miniatura. Mas não é só visual? Não. Ele caminha como um felino selvagem, com passo firme, elegante e cheio de presença. É acessível? Ainda é uma raça rara, mas vem ganhando popularidade rapidamente entre os amantes de gatos exóticos. Temperamento difícil? Pelo contrário, o Toiger é dócil, sociável e adora interagir com humanos. Um verdadeiro gato gentil. E assim, terminamos essa viagem pelas 20 raças de gatos mais lindas do mundo. Envie esse vídeo para as 2 pessoas que você conhece que também amam gatos. Agora, quer descobrir quais são os gatos mais raros do mundo? Será que você conhece algum deles? Já clica no vídeo que está aparecendo na tela e saiba mais sobre gatos que 99% das pessoas. E se ama gatos, se inscreva no canal Arquivo Gato para mais vídeos de gatos fofos.